A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo de número 32, versículo 9, que diz: Não são os velhos que são os sábios, nem os anciões são os que entendem o que é correto. Estamos diante de mais um capítulo do livro de Jó, onde Eliú, ele vai repreender Jó e seus 3 amigos. Então, Jó 32, ele marca a entrada de um novo personagem. Então, Eliú, um jovem que observa o debate entre Jó e seus amigos, ele sim vai ficar indignado com Jó, por tentar se justificar mais do que a Deus, e com os amigos ali mais velhos, por não terem argumentos para refutar, as alegações de Jó. Observamos que esse capítulo, podemos dividir ele em 3 partes, 3 momentos principais, onde podemos falar primeiro sobre a indignação de Eliú, quando lá no versículo 1 ao 5 ele diz: E aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, visto que ele era justo aos seus próprios olhos. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, ficou furioso, ficou irado contra Jó, pois considerava mais justo do que Deus. Também ficou furioso com seus 3 amigos, porque não sabiam o que responder, mas tinham condenado Jó. Eliú havia esperado para falar com Jó, porque os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que os 3 homens não tinham mais o que dizer, ficou indignado. Então aqui, Eliú ele fica profundamente irado, e a indignação dele tem 2 alvos. Primeiro, Jó, porque Jó estava tão focado, em provar sua própria inocência que inadvertidamente ele acabou questionando a justiça de Deus. Ele também estava indignado contra os 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar, porque eles condenaram Jó como se ele fosse um grande pecador, mas falharam miseravelmente em apresentar argumento bíblico ou teológico para refutar a defesa de Jó. Vamos ver que nos próximos versículos, podemos dizer, em mais um momento desse capítulo, que é o momento da sabedoria, e idade. No versículo 6 ao versículo de número 10, a palavra do Senhor diz: Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, respondeu: Eu sou jovem, e vós, idosos. Até agora senti medo e temor de expressar minha opinião. Eu pensava que a idade fale mais alto e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Todavia o homem tem um espírito e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Não são os velhos que são os sábios, nem os anciões são os que entendem o que é correto. Por isso, atrevo-me a dizer: ouve-me, eu também expressarei a minha opinião. Então Eliú, ele permaneceu ali calado até então, por respeito aos mais velhos, acreditando que a idade traria sabedoria, mas, no entanto, ao ver que os homens mais velhos eles não conseguiam resolver, a questão, ele decide falar. Ele conclui que a verdadeira sabedoria e entendimento não vem da idade, ou da experiência, mas sim do Espírito de Deus, que dá discernimento ao homem. Quando a gente vê que Eliú, um jovem, entrando, em assuntos de pessoas mais experientes, como ali ele faz, Bildade e Zofar, ele entra para poder também aconselhar. Ele está vendo, ele deixa bem claro que não é a idade,
ou a experiência, que vai fazer a pessoa ter entendimento, verdadeira sabedoria. Mas é o Espírito Santo de Deus que dá o discernimento de toda a situação. Então, por isso, nós devemos estar discernindo em todo momento, em todo tempo, buscando a direção do Senhor, pedindo a Ele sabedoria para que possamos falar, pedindo a Ele entendimento para que possamos compreender e abrir, quando abrir da nossa boca, Ele venha falar através das nossas vidas. Um outro ponto, dentro de um outro momento dentro desse texto, desse capítulo, é a urgência de falar. Quando nós lemos no versículo 11 em diante, a palavra do Senhor diz: aguardei as vossas palavras, escutei as vossas considerações enquanto buscavais o que dizer. E eu vos prestava toda a minha atenção, mas nenhum de vós foi capaz de convencer Jó, nem de responder às suas dúvidas. Por isso não faleis. Encontramos sabedoria. Deus é quem pode derrubá-lo, e não o homem. Mas ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Eles então, perplexos, e não tem mais o que responder, faltaram-lhe as palavras. Terei de esperar, pois eles não falam, já pararam e não respondem mais. Eu também darei a minha resposta, também expressarei a minha opinião, pois estou cheio de palavras. O meu espírito me constrange. O meu peito é como um vinho, sem respiro, como odres novos que estão para arrebentar. Falarei para que me sinta aliviado. Abrirei os lábios e responderei. Não quero fazer discriminação, nem bajular ninguém, pois não sou bajulador. Pelo contrário, o meu Criador logo me levaria. Nós vamos ver que, frustrado com a falta de resposta dos amigos de Jó, Eliú ele sente uma necessidade urgente de expressar sua opinião. Ele usa uma metáfora para descrever seus sentimentos. Ele se sente como um vinho novo em vasilhas de couro fechadas, presta a se romper para transbordar suas ideias. Então, ele promete falar com imparcialidade e sem bajular ninguém. Então, está aqui um jovem chamado Eliú, ao qual ele, no meio dos sábios daquela época, dos anciões, dos mais experientes, ele vai abrir a sua boca, e o Espírito de Deus, ali ele entende que é o Espírito de Deus que dá o discernimento ao homem de todas as coisas. Então, nós vamos ver que o Senhor, ele usa também o mais jovem e o mais sábio, o mais experiente, tem que ter sabedoria para ouvir, deve dar ouvido. É interessante que esse jovem, ele que é mais jovem, ele não vai se intrometer nos assuntos, mas ele só vai entrar quando ninguém mais tiver argumento, quando ninguém mais tiver resposta. É aí que ele entra. Ele diz que o peito dele está quase explodindo, estourando, como vasilha de couro fechado ali, com vinho fermentado, ali está com palavras, transbordando ali de ideias para poder falar. Então, que nesse dia você também seja um Eliú, que tem uma revelação do Senhor, um discernimento daquilo que está ocorrendo, seja na sua família, no seu ambiente de trabalho, onde for, para que você também venha abrir a sua boca, peça ao Espírito Santo de Deus que fale através de você e que você abra a sua boca no momento certo, pois assim tenha certeza que quando você falar, todos já não terão mais nenhum argumento, mas irão entender que é o Senhor falando através da sua vida. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.